Com a suspensão das aulas presenciais, a internet tem sido a principal parceira de quem precisa estudar nesse momento de pandemia, mas nem todos os alunos têm acesso a uma rede de qualidade ou equipamentos necessários para os estudos em casa. Mesmo assim, o governo federal pretende manter as datas do Enem em novembro. Um estudo feito pela organização Casa Fluminense mostra que 32% dos candidatos do estado do Rio não têm um computador em casa. Na maioria dos outros estados, esse número é ainda maior. Para discutir esse assunto, eu recebo o deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação da Alerj, Kelly Marques, coordenadora de educação da Associação Redes da Maré, e Douglas Almeida, economista da Casa Fluminense. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Deputado, gostaria de começar com o senhor. O principal argumento para o adiamento do Enem é garantir condições um pouco menos desiguais para os estudantes nesse momento. O ministro da Educação disse recentemente em uma entrevista que, abre aspas, o Enem não foi feito para corrigir injustiças sociais, mas para selecionar os melhores, fecha aspas. Eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Bom dia, né? Que bom estar aqui com vocês. É uma declaração infeliz que não compreende que, na verdade, o Enem é fruto de uma distorção do nosso sistema educacional que ainda não garante o acesso ao ensino superior para todos. Mas justamente reconhecendo que a própria existência de uma prova que funciona como um filtro, porque a rigor todos que concluem o ensino médio poderiam seguir estudando para o ensino superior. Isso não acontece porque não tem vagas no nosso sistema público de ensino. Então a gente tem o Enem, que é um filtro. Só que esse filtro ele provoca outras distorções num sistema educacional como o nosso, que é marcado por muitas desigualdades. Por exemplo, a gente tem escolas privadas que custam milhares de reais, e temos escolas públicas que muitas vezes os estudantes concluem o ensino médio sem ter aula de determinadas disciplinas. Então é uma fala infeliz do secretário que não compreende a complexidade da realidade social brasileira, ou melhor, compreende e se comporta diante dela de uma forma absolutamente irresponsável, desumana. Então, sem nenhum tipo de empatia com aquela parcela da população que batalha muito para conseguir concluir o ensino médio, buscar o ensino superior e que vem dos setores populares, dos setores mais pobres da população. Tanto a gente, enquanto país, reconhece isso que a gente tem a adoção das cotas, por exemplo, que garantem acesso às universidades públicas para pessoas oriundas das escolas públicas, com corte de etnia, etc. Então, o Enem ser mantido agora é distorcer completamente esses pressupostos de que é muito importante a gente garantir condições de igualdade no acesso à educação, na educação básica e também no ensino superior. Então, todos os presidentes de comissão de educação das Assembleias Legislativas Estaduais no Brasil se posicionaram favoráveis ao adiamento do Enem, assim como todos os secretários de educação do país também. Infelizmente, o ministro da Educação tem mantido essa posição de irresponsabilidade, especialmente diante dos alunos mais pobres, que têm menos acesso à internet e que têm menos condições de estudo. Isso é uma dimensão importante do debate que a gente tem que trazer. Além da dificuldade no acesso à internet, nós estamos falando muitas vezes de adolescentes que moram em casas que têm 3, 4 pessoas por cômodo. Como que essa pessoa vai se concentrar em estudar sem ter um ambiente escolar durante uma pandemia, durante um período de isolamento social? Isso é muito grave. O senhor disse que todos os secretários de educação, os 27 secretários de educação e os 27 presidentes de comissões de educação das Assembleias Legislativas, é isso? Exatamente. Os secretários de educação, através do CONSED, né, do Conselho dos Secretários de Educação, se manifestaram de forma unânime e a gente também realizou uma reunião dos presidentes de comissão de educação e também tivemos uma manifestação. Infelizmente, até agora, não conseguimos sensibilizar o Ministério da Educação e o INEP para que a gente consiga adequar o calendário à realidade que nós estamos enfrentando no Brasil, que não é uma particularidade nossa também, que é uma realidade do mundo inteiro. Perfeito.
Eu queria ouvir um pouquinho a Kelly agora. Kelly, o acesso às universidades públicas já é muito difícil para quem vem do ensino público em tempos, assim, digamos, normais, né? Qual é a situação desse estudante hoje com as escolas paralisadas? Eu queria que você falasse também sobre o curso de pré-vestibular da Maré, se ele foi mantido, está sendo mantido online, como é que está a situação? Bom dia, queria agradecer o convite, a participação de poder dividir um pouco sobre a nossa experiência. Com relação às escolas, isso é muito complicado, né? Dentro do Complexo da Maré, a gente tem cerca de 50 escolas, sendo que estaduais, né, de ensino de nível médio, a gente tem só 4. Então, já tem um funil muito grande e são de turno noturno, o que já também cria uma dificuldade maior. Mas falando especificamente sobre a questão do pré-vestibular, a gente tem uma turma de alunos, são 5 turmas, que a gente totaliza atualmente cerca de 240 estudantes, que não necessariamente estão na escola. Muitos estão no terceiro ano, mas alguns já concluíram também o ensino médio. Então, a gente tem alunos que vão desde 17 anos até 70 anos de idade. Então, a gente não tem um perfil específico de jovens, né? Considerando que a nossa grande maioria de estudantes estão fora da escola há muito tempo, é um dificultador maior ainda, porque já perderam aquele costume da sala de aula, né? A gente fez um levantamento, por exemplo, de quantos têm acesso à internet, e menos de um terço tem acesso à internet, e ter acesso à internet não significa ter acesso ao computador. Quer dizer que a grande maioria dos nossos estudantes estão estudando pelo celular. Celulares que não comportam as plataformas. Então, hoje, o pré-vestibular, ele continua fazendo algumas atividades. A gente faz aulas pelo Zoom, disponibiliza conteúdo pelo Google Classroom e também tem utilizado o Facebook, por ser uma plataforma mais popular, né, de acesso. Mas pessoas mais velhas não usam muito o Facebook, né, e têm dificuldade de utilizar a plataforma do Zoom. Muitos não têm um celular que comporta essas plataformas, que exige uma memória grande, então eles reclamam que não tem como instalar. Então, quais outras questões que eles colocam para a gente? A gente tem pessoas que têm familiares com casos, né, de Covid dentro de casa, então alguns adoeceram de uma forma grave, outros faleceram, episódios de ansiedade, e ansiedade não só pela pandemia, mas também por essa coisa de vai ter o Enem ou não vai ter Enem. Muitos já falaram para eles que desistiram desse ano, né, resolveram que não tem condição nenhuma de estudar. A gente tem problemas com falta de foco, mulheres que são mães, então não conseguem conciliar cuidados com a casa, o filho e isso ao mesmo tempo, porque as crianças não estão na escola, não estão na creche. Então, em que momento essa mulher consegue um tempo para trabalhar? Pessoas que tiveram a carga horária completamente alterada. Então, hoje, que trabalhavam 8 horas diárias e tinham aquele horário noturno do CPV, que funcionava de 6h30 às 10h45 para estudar, estão fazendo 12 horas por dia. Então, perderam completamente aquela rotina de estudo. A própria questão da violência do território, a gente tem grupos civis armados diferentes, então, em determinados locais você também sofre com a própria questão da violência. A gente teve 2 operações policiais, porque parece que nesse momento é mais importante você conter isso do que você incentivar o isolamento social, que já é difícil em uma favela, porque a rua é a extensão da casa, são casas pequenas, muitas pessoas, então a rua se torna meio que quintal dessas pessoas. Então, são tantas questões que impedem, né, que dificultam essas pessoas estudarem em casa, que o acesso à internet acaba sendo uma das menores, porque acaba sendo mais fácil você resolver você ter um psicólogo que atendeu os casos de ansiedade. Enfim, né, são várias questões. O pré-vestibular ele continua acontecendo, mas a gente não consegue acessar todas as pessoas. Então, considerando que um terço dos alunos tem acesso à internet e que nem todos conseguem abrir as plataformas, conseguem ter acesso, por exemplo, à utilização da plataforma do Google Classroom, que é difícil, a gente faz meio que uma redução de danos. É muito mais de manter o contato e manter aquela parceria e incentivo do aluno do que garantir que ele vai ter sucesso numa prova. Então, é muito complicado nesse momento pensar, né, em manutenção de um calendário de uma prova que já é excludente desde que ela foi criada e vai se tornar cada vez mais diante dessas pessoas que não têm nenhuma possibilidade de estudar, que sentem falta da interação com os professores, com os educadores, com os próprios alunos e aquela rotina que você tinha de estudo já há algum tempo. Entendi, obrigada, Kelly. Eu queria ouvir o Douglas agora. Douglas, queria que você falasse um pouco dessa pesquisa da Casa Fluminense, né, que eu citei na abertura do programa. Vocês analisaram números de todos os estados e também dos municípios, foi isso? Então, primeiro, agradeço o convite, a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, hoje, que está em pauta. Cumprimentar também vocês, Fernanda, Kelly, deputado Serafini.
Primeiro, a gente lá na Casa Fluminense, né, nesse momento de pandemia, é claro que todas as organizações, as pessoas, né, têm que mudar um pouco aquilo que estava fazendo, que é um cenário que a gente está vivendo diferente daquilo que a gente vivia antes, né? Então, a gente passou a atuar em duas frentes. De um lado, é claro, dando suporte, apoio a lideranças e organizações que estão no trabalho na distribuição de cestas básicas nos territórios, e no outro ponto, a gente também começou a fazer uma série de infográficos da desigualdade, né, para discutir alguns temas que são importantes para a região metropolitana do Rio. E aí, o primeiro, né, antes de chegar nesse da educação, o primeiro que a gente fez e dialoga muito com esse tema, né, o deputado falou, um dado que dialoga com aquilo que a gente já havia apresentado, que é quartos com mais de 3 pessoas, é a realidade, né, de 300 mil casas na região metropolitana do Rio. Ou seja, mais de 300 mil domicílios na região metropolitana, tem pessoas, né, tem mais de 3 pessoas dividindo, né, um cômodo. Né? Então, é importante que a gente faça esse debate, né? Tem um problema do computador, do acesso ao computador, mas também tem outras dificuldades que se apresentam para o estudante, para a pessoa que quer, que está estudando para o Enem. E aí, né, a gente, para dimensionar, né, para fazer essa análise, a gente analisou os microdados do Enem 2018, né, que são coletados na hora da inscrição da prova, e a gente viu ali que quase 32% dos inscritos do Enem, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, não tem computador em casa. A gente sabe que é muito limitado o acesso pelo celular. A tela é pequena, a gente tem a questão do pacote de dados, do acesso também à internet, que vai influenciar, mas não ter um computador é um empecilho muito grande para os estudos. Né? E aí, quando a gente dialoga também com aquele dado anterior dos domicílios, né, a gente tem ali um ponto em comum, né, na região metropolitana. Japeri é o município é o município que possui o maior adensamento habitacional excessivo, né? 14% dos domicílios de Japeri estão nessa situação, e, ao mesmo tempo, Japeri também é um município que quase a metade dos inscritos não possuem computador. Então, essa desigualdade ela se apresenta dentro de um determinado território, na periferia da região metropolitana do Rio. E a gente também fez essa análise olhando para o Brasil. E no Brasil, a gente viu que a média, né, a média do Rio de Janeiro é menor do que a do Brasil. Então, mas, quando a gente olha para o Brasil de uma forma geral, o estado do Maranhão é o que tem uma quantidade maior de estudantes que não têm acesso ao computador. Douglas, essa primeira pesquisa que você falou em relação ao adensamento, a quantidade de cômodos, quantas pessoas dividem os cômodos, ela foi baseada em que base de dados? Censo 2010, e foi Censo 2010 também. Entendi. E a Casa Fluminense também tem um projeto de apoio aos cursos pré-vestibulares em áreas carentes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, a gente, a gente sempre dialogou com pré-vestibulares, né, seja participando em eventos, a gente participando também do Fórum Rio, que é um evento que a gente faz anualmente, mas no ano passado, né, além dos editais da Agenda Rio, que a gente já fazia, já apoiava coletivos e organizações, a gente fez um projeto piloto de troca com pré-vestibulares. A gente selecionou 3 projetos que foram importantes, né, no processo da criação do projeto atual, que começou nesse ano, que é o Juventude Popular nas Universidades. Ano passado, a gente, no projeto piloto, identificou ali algumas demandas dos prés, né? Comunicação e abertura de inscrições, a demanda financeira, estratégia de redução de evasão, né? Porque muitos prés têm uma evasão ao longo, né, da abertura até as provas, né? Engajamento com voluntários. E, a partir disso, a gente começou a apoiar, nesse ano, com o apoio do Instituto Ibirapitanga, 8 pré-vestibulares comunitários, né, pela região metropolitana, Zona Oeste do Rio, Baixada Fluminense, São Gonçalo, né, e aí a gente dá esse suporte, então suporte financeiro, mas também metodológico, né, com melhores práticas de gestão, engajamento de voluntários,
né, atuando, né, também como uma rede. E qual é a situação desses pré-vestibulares que vocês têm contato agora, nesse período de isolamento? Sim, a gente tem contato virtual, é óbvio, nesse momento de distanciamento, mas é isso, os prés estão com uma perspectiva, né, muito engajados para que o Enem seja adiado, porque como são pré-vestibulares que estão em territórios periféricos, Campo Grande, Caxias, Queimados, né, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, então Bom Pastor, em Belfor Roxo. Então, é muito difícil que os alunos consigam o conteúdo de uma forma competitiva para o Enem, né? Infelizmente, a gente tem um processo de seleção para acessar a universidade e a gente observa que os alunos vão ficar muito prejudicados e corre o risco, né, de alguns avanços que aconteceram nas últimas décadas, de expansão do ensino superior, de acesso da periferia ao ensino superior, isso pode ser perdido caso o Enem seja mantido na data que tá colocada. Obrigada, Douglas. Queria ouvir de novo o deputado Serafini. Deputado, o presidente do INEP disse em entrevista recente que ainda é cedo para decidir sobre o adiamento do Enem. O ministro da Educação também falou algo parecido há poucos dias. Qual é a opinião do senhor? Isso pode ser decidido mais para frente? Já está muito em cima? E também queria que o senhor falasse qual é a proposta de adiamento que também não prejudique tanto os alunos. Olha, eu acho que essa declaração do presidente do INEP, ela também reflete uma insensibilidade com o momento que a gente está vivenciando, porque a gente, na verdade, já está perdendo muita gente. Quem está em situação mais difícil já está desistindo de se inscrever, já está desistindo de participar, já está desistindo de estudar. Uma suspensão do calendário agora, com uma remarcação da data, né, sendo feita daqui a algumas semanas, quando estivesse mais claro qual é o cenário, era o ideal. É claro que se a gente conseguisse manter o Enem para esse ano, mas jogando as datas mais para o final do ano, seria melhor. Se a gente conseguir colocar para o início do ano que vem, melhor. Mas o mais importante é a gente permitir que o Enem não seja um objeto de exclusão. As universidades federais, por exemplo, praticamente todas optaram por não realizar aula remota. Então todas vão adiar os seus calendários. Então o Enem vai ser realizado. Algumas das instituições que são vinculadas ao Enem, instituições privadas, etc., podem até aproveitar e começar o seu calendário letivo no início do ano que vem, mas as instituições públicas, praticamente todas, também vão atrasar o seu calendário para começar em abril, maio, dependendo de quanto tempo essa política de isolamento social nos deixar sem aulas presenciais. Então, o ideal era que suspendesse agora, desse segurança para quem quer fazer o Enem, está enfrentando dificuldade, para que não desistisse, para que continuasse, né, se preparando na medida das possibilidades que tem e com mais clareza de quanto tempo a gente ainda vai ficar sem aula, remarcar. O mais importante é garantir a igualdade no acesso a todos e todas, o que nesse momento está sendo quebrada por essa irresponsabilidade. Perfeito. As entidades estudantis, a UNE e a UBS, chegaram a pedir na Justiça o adiamento do Enem e não foram atendidos pelo STJ. O senhor acha que a Justiça é o caminho ou talvez pode ser apresentado um projeto de lei no Congresso? Qual é o caminho? Olha, eu acho que todos os caminhos são válidos, né? A Defensoria Pública da União tinha chegado a conquistar uma liminar na Justiça Federal de São Paulo. Infelizmente, essa liminar foi derrubada posteriormente, liminar que previa o adiamento do Enem. A UNE e a UBS entraram com uma ação diretamente no Superior Tribunal de Justiça, perderam, não conseguiram eliminar, e também tramitam no Congresso Federal algumas propostas nesse sentido do adiamento do Enem. Eu acho que qualquer caminho é importante, de que se tentar. O que não se pode é uma grande insensibilidade que nos leve a um grande retrocesso. A gente pode, por conta desse ano de dificuldade, ter, né, uma situação onde
milhares de estudantes de ensino médio que fariam o Enem, milhares de estudantes de pré-populares que fariam o Enem, desistam em decorrência da manutenção da data. Isso é muito grave, porque quando a gente está falando das pessoas que têm mais dificuldades, estão numa condição mais precarizada, essa desistência ela pode significar uma desistência permanente, pode significar a desistência de um projeto de vida. São filhos de empregadas domésticas, de porteiros, de operários, que poderiam ser as primeiras pessoas da família a estar acessando o ensino superior e que vão ter esse sonho adiado. Cada vez que você exclui do acesso à educação, você mantém a desigualdade geracional. Isso é muito grave. Obrigada, deputado. Queria perguntar para a Kelly, de novo, trazendo uma declaração aí do ministro, né? Ele disse que já foram feitas 5 milhões de inscrições para o Enem desse ano. E lembrou que sem internet o candidato não consegue nem se inscrever para fazer a prova, né? Dizendo aí que o acesso à internet é maior do que parece. É claro que, como você falou, Kelly, ter acesso à internet não significa ter condições de estudo. Mas vocês acreditam, como o deputado Serafini falou, que essas dificuldades estão desestimulando os candidatos mais carentes? Antes de responder a pergunta, eu queria só trazer um dado que dialoga com a pesquisa do Douglas. A gente tem um censo populacional que foi feito entre 2012 e 2013, né, dentro do Complexo da Maré. Então, a gente tem 140 mil habitantes e dessa população, 36,7% dos domicílios têm acesso à internet, então são 140 mil habitantes e 40 mil domicílios, e 42,4% possuem acesso a computador. Então, não quer dizer que ter computador tem internet, nem que ter internet tem computador. Então, eu acho importante a gente ter esse dado gravado. A gente fez algumas pesquisas com os alunos sobre quais as principais dificuldades que eles têm, né, com relação a isso. Então, é uma fala que às vezes eu fico pensando se falta de alguma forma algum discernimento, porque ter acesso à internet, fazer uma inscrição não configura que você vai ter condição de estudar. Eu realmente fico pensando como que você chega nesse tipo de raciocínio lógico. Então, dando um exemplo claro, a gente está distribuindo cestas básicas para as famílias mais vulneráveis dentro do conjunto de favelas da Maré, e várias pessoas fizeram um cadastro de muitas pessoas. Então, a gente tem moradores que cadastraram 20 pessoas para poder ter acesso à cesta básica, porque essas pessoas não têm condições de fazer. Então, não quer dizer que ter acesso a um computador ou uma internet, fazer uma inscrição, vai garantir absolutamente nada. Então, eu só queria ler algumas falas aqui que a gente encontrou dos alunos com relação a isso. Individualmente, o alojamento seria um retardamento dos meus planos de ingressar na faculdade. No pensamento coletivo, o alojamento é o mais correto, já que muitas pessoas serão prejudicadas. A falta de empatia deixa claro o quanto não somos importantes diante do atual desgoverno. Estou muito revoltada em presenciar o descaso com os pobres. Então, assim, a gente está o tempo todo trazendo dados científicos, empíricos, da própria experiência pessoal e de pessoas, sobre o quanto isso vai dificultar o acesso, tornar cada vez mais injusta, e cada vez mais a gente reproduz esse ciclo de ser universidade pública para as pessoas mais privilegiadas, universidade privada com financiamento para a população pobre, que sai da graduação endividada. Alguém me perguntou sobre a questão do ProUni, do FIES. Eu falei, não é uma questão de ampliar o número de bolsas, é uma questão de você inviabilizar que as pessoas tenham acesso ao ensino superior público, né? Que, como o deputado falou, já historicamente nasce uma distorção do sistema educacional. Então, devido a essa atual situação, a gente não consegue nem pensar em como que isso vai, de alguma forma... A gente já teve relatos de alunos que disseram que não vão fazer, que não têm condições de estudar. A gente tem pessoas que dependem do celular da filha para estudar. Quando a gente pensa, por exemplo, no vestibular da UERJ, que você precisa, para conseguir a isenção, tem uma série de documentos que você precisa levar, que vão desde histórico e boletim. Como que você consegue histórico e boletim com as escolas fechadas? Como é que você consegue fazer a entrega desses documentos? Sim, pensando mesmo, trazendo para fora do Enem, né, um vestibular mais local. Então, tem tantas questões que presencialmente a gente pode auxiliar, e a gente já tem o costume, o hábito de estar junto com os estudantes, eles sentem muita falta desse suporte. E aí, reforçando que o pré-vestibular não tem alunos que são só no terceiro ano, não são só jovens de 18, 19 anos. A gente tem idosos, idosas, tem mulheres com filhos, homens que estão trabalhando. Então, é difícil você pensar em como atender as principais demandas de um projeto popular
tem um perfil definido. Então, enfim, essa fala de porque teve mais inscrições, as pessoas têm condições de estudar, eu não sei. Talvez ele precise aprender com a Casa Fluminense a fazer pesquisa melhor e qualificar os dados. Então, Kelly, obrigada. Vou passar a pergunta, então, para o Douglas. Douglas, 5 milhões de inscrições já feitas no Enem, né? O ministro usou esse dado para dizer que as pessoas não estão desistindo. 5 milhões é um número bastante significativo. Ele disse também que, segundo dados do próprio Enem, do ano passado, 75% dos inscritos declaram ter internet em casa e 98% declaram ter internet no aparelho celular. Então, eu jogo para você a pergunta que eu fiz para a Kelly. Está havendo um desestímulo? Você acha que as pessoas vão desistir de fazer o Enem? Olha, uma coisa que, primeiro, para falar sobre as inscrições, é uma coisa muito comum em diversos pré-vestibulares, os mutirões para as inscrições das provas, né? Então, muitas vezes a inscrição é feita com apoio, com suporte, né, de um coordenador do pré, da pessoa que está próxima ali, para justamente ter esse acesso à internet, o acesso ao computador, né, a análise dos documentos, essa ajuda, né, nos pré-vestibulares é muito comum que haja, né, esse momento. E também, né, eu acho que tem uma insensibilidade muito forte, né, do ministro da Educação e do governo federal como um todo, com a realidade que a gente vive, né? Porque uma coisa é ter acesso à internet para acessar as redes sociais que as operadoras oferecem, né, o pacote de dados. Outra coisa é para acessar um outro tipo de conteúdo, um vídeo, ou outra coisa que vai necessitar de dados. E outra coisa é você estar com uma tela, né, pequena, de um celular na mão, e um computador com uma estrutura, num domicílio que te possibilita ter um espaço, né, reservado para estudar, que é necessário silêncio, é necessário, muitas das vezes é necessário também que seja um espaço climatizado, a gente sabe como que é a temperatura aqui no Rio de Janeiro, né, os limites que a gente tem em diferentes territórios. Então, muita insensibilidade e uma falta também de ouvir a população. Acho que disso tudo, né, paira uma tristeza muito grande com o que está acontecendo com o nosso país, porque a gente não vê, né, quem está lá executando, não ouve, né, a sociedade civil, não ouvem os educadores, não ouvem os estudantes, não ouvem quem de fato os especialistas que estão apontando a realidade. O que a gente está mostrando é a realidade que as pessoas vivem, né, nas favelas e nas periferias. Então é muito difícil isso, esse negacionismo em dizer que é possível realizar o Enem de uma forma justa, né? E aí, só para encerrar aqui, complementar, quando a gente fala daqueles 32% dos inscritos que não têm computador em casa, 75% vêm de escola pública, 68% são negras e negros, 68% são mulheres. Então, tem um recorte ali que é um recorte que vai ser o recorte, as pessoas que vão ser mais prejudicadas ao longo desse processo. É justamente as pessoas que, ao longo das últimas 2 décadas, né, tiveram maior acesso, ainda pequeno, aquém daquilo que a gente quer, ao ensino superior, isso pode ser perdido. Ao invés de a gente ter um avanço, né, a gente pode cair se, de fato, manter essa data. Então, é importante, sim, o adiamento do Enem. Obrigada, Douglas. Deputado, só para a gente terminar, né, sobre essa carta que o senhor falou, que os presidentes das comissões de educação das assembleias legislativas, todos foram signatários, né, todos concordaram. Qual é a expectativa do senhor agora, daqui para frente? O que pode ser feito para conseguir reverter essa situação? Bom, a gente encaminhou para o Ministério da Educação, entendeu que ela reforçava a posição, né, também do CONSED, né, dos secretários de Educação, e que tem sido amplamente divulgada na sociedade. E a nossa expectativa agora é que possa haver também por parte do Congresso um posicionamento. A gente sabe que é muito delicado quando o Poder Legislativo se interpõe a prerrogativas do Executivo, tomando medidas visivelmente para buscar, né, limitar seu escopo de ação. Mas o problema é que o que a gente vive hoje no Brasil
é que há uma completa insensibilidade. O Supremo Tribunal Federal é obrigado a tomar uma decisão dando autonomia para estados e municípios na gestão da pandemia, nas políticas de isolamento social, porque o governo federal está completamente na contramão do que o mundo, a ciência e o bom senso caminham. Agora, com relação ao Enem, a gente fica dependendo de uma decisão judicial ou de uma posição do parlamento para conseguir tomar uma medida que o Poder Executivo deveria tomar adiando o Enem. Então, a gente, através dessas cartas, está buscando sensibilizar também o Parlamento Federal para ver se o Congresso se posiciona. Inclui uma emenda em alguns dos projetos que estão sendo votados que estejam relacionados à pandemia, ou votando um projeto específico que adie o Enem. Ninguém quer que o Enem não aconteça. A propaganda do Ministério da Educação que está veiculada nos grandes meios de comunicação, ela é uma mentira. Ninguém quer que não aconteça o Enem, que se perca um ano de entrada nas universidades. Pelo contrário, o que a gente quer é que essa entrada se dê garantindo o direito a todos e todas, né? Então, o adiamento não é perder tempo, é dar condições para que todos possam participar desse processo. Então, a gente está nessa fase de articulação, de pressão política, de mobilização da sociedade para tentar fazer com que ou a Justiça, ou o Congresso, ou o próprio Ministério da Educação se sensibilizem e tomem uma medida pelo adiamento do Enem. Adiar o Enem é fundamental para garantir que os setores mais pobres da população participem dessa prova e tenham a possibilidade de ingresso na universidade esse ano. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Obrigada, Kelly, da Redes da Maré. Obrigada, Douglas, da Casa Fluminense. Foi ótima conversa com vocês. Obrigada também a você que nos assistiu. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.